todos bem-vindos aí a mais uma aula de língua portuguesa, tudo bem, queridos? Estamos aí, finalizando o nosso estudo sobre período composto e hoje, claro, nós vamos fazer aí a verificação da aprendizagem, tá? Relacionado aí aos conteúdos trabalhados. Então, no período composto, o 8º ano viu aqui, conceitos, nós iniciamos lá com o estudo sobre frase, oração, período, para que vocês identificassem isso muito bem. Depois, começamos a introduzir, de fato, aí o período composto, não foi assim? Então, nós vimos lá o período por coordenação, depois trabalhamos o período por subordinação, vendo a questão da subordinação substantiva, depois vimos adjetivos. Na última aula, nós trabalhamos com as adverbiais. Inclusive, para esse iniciozinho de aula, eu até trouxe aí um pouquinho do nosso material para revisarmos. Olha só, tema da nossa aula, verificação de aprendizagem do período composto por subordinação, certo? E aqui, só um minutinho, aí, funcionou. Temos o nosso eixo estruturante, a habilidade, o objeto de conhecimento. Vou fazer com vocês um momentinho aqui de revisão, certo? E a revisão a respeito das orações subordinadas adverbiais. Vamos lá? O 8º ano já entendeu, que quando eu falo que é um período composto, eu vou ter mais de uma oração, certo? Quando eu falo que esse período, é por subordinação, eu sei que eu vou ter orações, certo? Com relação sintática, o que? Dependente, dentro desse período, onde eu vou ter uma oração principal e uma oração subordinada. Não foi isso que nós aprendemos? Lá nas subordinadas adjetivas, nós vimos dois tipos, restritivas e explicativas. Explicativas referente ao todo, restritiva referente a uma parte desse todo, não é isso? Lembrando que as explicativas virão sempre entre vírgulas, não é isso, pessoal? Depois, nós estudamos a subordinação, adverbial, onde, terão papel ali de adjunto adverbial, Nós estudamos isso. Vamos revisar aí, olha só na nossa tela. As orações subordinadas adverbiais, elas têm sentido de quê? De concessão, de oposição, certo? A oração principal. Então, essa é a ideia, certo? Aqui, nesse caso, a minha oração subordinada, ela vai implicar na questão de circunstância do que foi referido na minha oração principal. Ok? Então, ela tem essa ideia de concessão, ela vai se opor à ideia da oração principal. Entenderam bem isso aqui? Então, olha só, ela vai se classificar em causais, Nós falamos causal, causais, as comparativas, condicionais, concessivas, conformativas, consecutivas. Temos as proporcionais, finais, modais e temporais, certo? Lembrando que cada uma dessas orações aqui, elas vão ter as suas conjunções que automaticamente já indica ali a sua classificação referente. Se eu conhecer muito bem quais são as conjunções causais, finais, proporcionais, vai facilitar a minha análise daquele período. Entenderam, meninos? Então, vocês precisam entender muito bem a diferença desses conectivos. O que é uma conjunção coordenativa, o que é uma conjunção subordinada, certo? Quais fazem parte do período por subordinação e quais fazem parte do período por coordenação. Claro isso para vocês? Então, vamos lá. A oração subordinada causal, ela vai indicar o quê? A causa da ação que está sendo expressa na minha oração principal. Então, nós temos porquê, visto que, o como, uma vez que, certo? Então, se ela vai indicar a causa da ação expressa, olha só, a minha oração principal diz o seguinte,
Que a cidade foi alagada. Aqui eu tenho uma conjunção causal indicativo dessa causa, certo? Então, o que aconteceu para que, né, na verdade, indica a causa da ação expressa. O que ocorreu para que essa cidade fosse alagada? O fato do rio transbordar. Então, o fato do rio transbordar ocasionou o alagamento da cidade. Entenderam isso? Então, quando eu falo conjunção subordinada causal, né, a ideia de causa é referente a isso. Essa minha oração, ela vai indicar, né, a causa do ocorrido, da ação da minha oração principal. Certo, meninos? Então, seguindo de uma forma mais rápida, temos as consecutivas, que vai indicar o quê? Aqui, no caso, já é uma consequência do que está sendo expresso lá na minha oração principal. Olha só, o rio transbordou. E o fato do rio transbordar ocasionou o quê? O alagamento da cidade. Aqui eu tenho as mesmas palavras, só que de forma invertida nesse período, em orações diferentes no período, que já mudou totalmente o sentido. Viram? Então, eu mudei o quê? Eu mudei a minha conjunção. Ao invés de uma conjunção de causa, eu utilizei uma de concessão, né? No caso, que vai indicar o quê? Consequência. E já alterei aqui o sentido. O fato do rio transbordar, né? Indica consequência, no caso aqui, o fato da cidade alagar, né, indica o motivo do transbordamento do rio. As conjunções, nós temos o que? Temos aqui no caso de tal. No caso, esse que não é qualquer que, é o que é precedido de tal, certo? Que tão, que tanto, que tal, certo? Nessas situações terá a ideia de consequência, tá? Serão consecutivas. Olha só, subordinadas condicionais, elas vão expressar o quê? Uma circunstância de condição em relação ao predicado da minha oração principal. Então, se eu tenho deixe o quê? Deixe um recado. No caso aqui, esse recado, essa circunstância, o ato de deixar o recado, certo? Eu vou utilizar aqui, nesse caso, uma conjunção condicional. Eu só poderei deixar esse recado em quais situações? Se eu não encontrar essa pessoa em casa, certo? Então, a condição para que eu realize a situação desse predicado aqui da minha oração principal é essa, entende? Por isso eu disse que ela é condicional. Existe uma condição para que eu realize o que está sendo expresso, né, aqui na minha oração principal. Certo, meninos? Seguindo. Concessiva. Quando que ela vai ser concessiva? Observa bem que cada uma indica uma coisa. Olha só, na causal é a indicação da causa expressa, na consecutiva será a consequência, no caso da condicional é a circunstância, no caso da concessiva é o quê? Ela será um fato contrário do que está sendo referido na minha oração principal. Olha só. Embora tivesse chovido muito, fomos ao parque, entende? Então, é uma ideia contrária à ideia o quê? De ter chovido, né? Então, eu já começo aqui, já introduzindo uma conjunção concessiva e embora, né, mesmo que eu tenha essa ideia, o fato de ter chovido, ainda assim, aliás, isso não fez com que eu não fosse ao parque, entende? Isso é concessão, é uma ideia contrária ao que eu disse anteriormente. No caso aqui, a minha oração principal tivesse chovido, certo? O ato de chover não impediu que eu fosse ao parque, que eu realizasse essa ação. Entenderam, meninos? Então, quando eu falo em concessiva, é justamente isso, é o fato contrário do que eu expressei na minha oração principal.
A conformativa. O oitavo ano já entendeu que quando eu falo conformativa, isso aqui já é autoexplicativo. Conformativa dá uma ideia de quê? De conformidade, certo? Então, essa oração subordinada tem essa ideia. O que ela vai fazer? Ela vai ser de conformidade, né, em relação ao que foi expresso por quem? Por toda a oração? Não, pelo verbo. Então, aqui nesse caso, diferente das outras, eu vou observar o quê? O que o verbo está indicando na minha oração principal. Olha só, tudo ocorreu conforme o esperado. Então, tudo ocorreu. Qual que é o meu verbo aqui? O verbo ocorrer. Então, essa ação aqui, que é a minha ação expressa desse verbo, aqui nessa oração, certo? Está em conformidade, né, a minha outra oração. No caso, a oração subordinada, certo? Na verdade, é o contrário. A minha oração subordinada está em conformidade ao verbo ocorrer, que faz parte da minha oração principal. Entenderam, meninos? Então, é justamente isso. Quando eu falo em conformidade, eu implico justamente isso, estar de comum acordo ao que está indicado no meu verbo da oração principal. Tudo ocorreu bem, certo? Tudo aconteceu como esperado. E assim, nós temos uma oração subordinada conformativa, certo? Então, nós temos conforme, consoante, segundo. A oração subordinada comparativa, nós já temos resposta. Ela irá o quê? Comparar os termos, né? Olha só, nós estudamos como obstinados estudam. Então, elas vão expressar, né, a comparação com os termos da oração principal. Então, aqui nesse caso, né, essas pessoas estão se comparando, né, esses estudantes se comparam às atitudes de uma pessoa que é bem obstinada, né, bem persistente no que quer, no seu objetivo. Então, nós temos aqui o termo comparativo como, certo? Depois temos as finais, que vão exprimir a intenção, o objetivo, né, do que declaramos lá na oração principal. Então, olha só, sentei-me na fila, certo? Sentei-me na fila. Qual que foi o motivo, o objetivo, a finalidade para que eu sentasse naquele local ali e não em outro? Nesse caso aqui, sentei-me na primeira fila com a finalidade, certo? Para que pudesse ouvir melhor. Então, essa é a ideia. Quando eu falo subordinadas finais, indica finalidade. Então, é até mais fácil de você identificar aqui essas conjunções, certo? Então, nós temos o para que, temos o a fim de que, o porquê. Temos também as temporais, que vão indicar o quê? Demarcação de tempo no processo do verbo, pessoal. É no processo do verbo, aliás, no processo expresso pelo verbo da minha oração principal, certo? Então, seguindo aqui, nós temos: eu me sinto seguro assim que fecho a porta da minha casa. Então, se eu falo que essa é uma oração subordinada, certo? Subordinada temporal, eu devo verificar o processo expresso, né, desse verbo, dessa ação ocorrida na minha oração principal. Então, quando que eu me sinto segura, né? Somente, né, após eu fechar a porta da minha casa. Somente nesse instante, somente nesse momento. Então, quando eu falo esse assim que, já implica essa ideia de tempo, certo? Então, nós vamos ter o quando, temos o enquanto, temos o logo, assim que, depois que, antes que, certo? E, por fim, finalizando, temos o que? As proporcionais,
que vão dar uma ideia o quê? De proporcionalidade ao que está sendo referenciado na nossa oração principal. Olha só, fico mais esperto, certo? Quando? À medida que estudo gramática. Então, ao passo que, à medida que eu me dedico, que eu me esforço no estudo de gramática, eu fico mais esperto, eu fico bom naquele quesito, naquela área, entenderam? Então, a ideia de proporcionalidade é justamente essa. Quando eu observo, né, o que foi expresso, né, de acordo com essa ideia de proporção na minha oração principal, certo? O fato referido na minha oração principal. Então, o que nós temos aqui? A questão de estudar a gramática, certo? Quando eu estudo a gramática, eu fico o quê? Mais esperto, certo? Então, como conjunção, nós temos à medida que, temos a proporção que, quanto mais, tanto mais que, quanto menos, certo, meninos? E aí, compreenderam bem? Só uma revisãozinha básica para vocês, porque eu imagino que é necessário, né? Muitos estudantes têm dificuldade, principalmente na subordinação, e às vezes a questão de, porque demanda um pouquinho mais que vocês entendam, por exemplo, o que é um pronome, o que é uma conjunção integrante, né? Porque lá nas adjetivos nós devemos estudar a questão da conjunção integrante, certo? Porque elas são introduzidas ali pelo que? Pelo se, né? Então, se aterem a isso, entender quais são esses pronomes relativos para trabalhar aqui na questão da subordinação, ok, meninas? Então, nós vamos ter ainda para essa aula mais um anexo, que essa atividade que vocês vão trabalhar em sala, após a correção aqui, ela traz conteúdos de coordenação, tá? Período composto por coordenação e também o de subordinação, certo? Só para nós fecharmos aí esse estudo. Olha só, seguindo, vocês responderam aí essa atividade, certo? O período composto por coordenação é retratado por orações que não mantêm dependência sintática entre elas e somente são ligadas pelo uso da conjunção, certo? Perdão, pessoal, na verdade eu confundi aqui as aulas. Na verdade, essa é a nossa última lista referente ao período composto, tá? Finalizando a aula de hoje, a gente já inicia com o material do Revisa Goiás, certo? Então, vamos lá, seguindo, olha só. Assim sendo, demonstre seu conhecimento elaborando o quê? Uma oração para cada modalidade solicitada. Então, se nós temos a aditiva, a adversativa, a alternativa, se eu falo aditiva, eu já sei que se trata de período por coordenação. Então, se é coordenação, são orações sintaticamente independentes, certo? E se tem essa classificação aqui, são sindéticas, certo? Sindética, síndeto, conjunção. E cada uma dessas classificações aqui tem as suas conjunções próprias. Aditiva, acréscimo, adversativa, oposição, alternativa, alternância, explicativa, explicação, conclusiva, conclusão. Então, nós vamos aqui agora pegar uma outra cor de caneta e vamos lá. Aditiva, olha só a ideia que eu trouxe. Vocês, claro, não é essas frases que está aí no caderno de vocês. Tá? Isso aqui é uma resposta pessoal, eu trouxe apenas uma ideia para vocês. Então, olha só, discutimos sobre assuntos pendentes, certo? Então, eu tenho aqui uma oração, discutimos sobre assuntos pendentes, ok? Oração completa, independente dentro do período, mas que está sendo ligada por uma conjunção. E uma conjunção o quê? Aditiva, que é o e, certo? O e, ele dá essa ideia de acréscimo, ele está acrescentando uma ideia anterior, tá? Que seria o quê? Discutimos sobre os assuntos pendentes e após isso sugerimos melhorias,
certo? Então, eu tenho o período composto por coordenação sindética aditiva. No outro caso, nós temos: não aprovo suas atitudes. Ok, não aprovo suas atitudes. Porém, contudo, entretanto, se opondo a essa ideia de não aprovar as atitudes, não lhe maltrato, certo? Então, orações independentes dentro do período com ideia de oposição, certo? Portanto, são adversativa. A outra: ou aproveitas a oportunidade, certo? Ou ficarás sem o emprego. Então, aqui dá uma ideia que de alternância. A outra: aquela turma foi a contemplada com o prêmio. Pois, né? Porque, olha a explicação, fizeram por merecê-lo. Então, se fizeram por merecê-lo, certo? Deviam sim ser contemplados. Então, eu o quê? Fiz uma explicação do motivo pelo qual a turma foi contemplada a esse prêmio. E para isso eu utilizei o quê? Uma conjunção explicativa, certo? Seguindo, outra coisinha aqui comigo, pessoal, olha só. Aqui no período por coordenação, gravem isso aí. O pois, ele é uma conjunção conclusiva e explicativa, tá? Vocês com certeza observaram aí, eu acho que eu não trabalhei nenhum exemplo. Olha só isso aqui, pessoal, na nossa tela. O que eu tenho aqui antes do verbo? Aliás, o que está depois da conjunção? Um verbo, certo? Então, olha só, quando a conjunção pois vir antes do verbo, quando ela vir antes do verbo, ela é explicativa, certo? Quando ela vir depois, tá? Depois do verbo, ou seja, pós-posto ao verbo, ela é conclusiva, certo? Então, vai ter situações que vai aparecer o pois e ele vai ser conclusivo e não explicativo, certo? Cuidado com isso aí. O outro exemplo: não estou disposta para sair, logo terás que ir sozinho. Então, eu tenho aqui uma conclusão, certo? Uma conjunção de conclusão, ok? Seguindo, verifique o código em evidência, empregando corretamente de acordo com os casos expressos. Então, nós temos: A seria explicativa, B aditiva, C alternativa e D adversativa. Então, não fomos ao aniversário, porém, oposição, adversativa. Ou tenta se qualificar melhor, ou serás demitido, alternativa. Conseguimos obter um ótimo resultado, pois nos esforçamos bastante. Está antes ou depois do verbo? Está antes, então, explicativa. Viajamos muito e chegamos exaustos. E conjunção aditiva, portanto, coordenada aditiva, certo? Questão 3. Na frase, suponho que nunca teria visto um homem, né? Essa subordinação aqui, por que ela é subordinada? Tenho aqui uma conjunção que vocês observam, né? Que temos aqui essa conjunção, no caso aqui o que? Perdão, conjunção não, pronome relativo que, certo? Subordinada pronome. Então, nós vamos dizer que ela é o que? Substantiva, objetivo o quê? Direta. Por quê? Quando eu falo suponho, quem supõe, supõe algo, certo? O que eu suponho? Que nunca teria visto um homem. Então, tudo isso funciona como objeto direto, certo? Questão 4. Identifique a única alternativa, que é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Então, vamos lá? Quais dessas aqui, para entender, teve vírgula? Olha só aqui. Pronto, então matamos a charada. Letra C. 4. Assinale a alternativa que possui uma oração subordinada adverbial condicional. Então, olha só. Não tendo clientes, você poderá ir embora mais cedo, certo? Então, essa aqui
seria condicional por quê? No caso de não ter clientes, certo? Se não tem clientes, aí sim você poderá ir mais cedo. Qual que é a condição para que ele para que ele vá embora mais cedo? O fato de não ter clientes, certo? E agora sim, aqui comigo. Agora nós vamos, pessoal, introduzir, né? Começar aquele trabalho com o nosso querido material do Revisa Goiás. Creio eu que todos vocês já estão aí com o material em mãos e agora nós vamos utilizá-lo, certo? Finalizamos aqui o período composto com vocês. Estudamos bastante nas aulas anteriores, né, sobre debate regrado. Vocês fizeram uma apresentação em sala. Trabalhamos vários gêneros, né, nas aulas anteriores durante esse bimestre. Estamos finalizando aqui o bimestre, graças a Deus, né, finalizando muito bem. Aos dias 12 aí teremos o nosso conselho de classe. Espero que todos vocês tenham saído muito bem, ok, meninos? E agora, já iniciando aqui, claro, já uma prévia para o nosso segundo bimestre, com o material do Revisa Goiás. Estamos um pouquinho atrasados com eles, então eu vou, né, um pouquinho mais rápido, porque tudo que contempla lá março, né, iniciozinho de abril, é o que nós já trabalhamos, né, durante as nossas aulas. Notícia, artigo de opinião, certo? Foi muito enfocado nesses gêneros. Vocês fizeram aí não foi isso? Duas produções de texto sobre o gênero notícia. Trabalhamos bastante a estrutura, fizemos leituras de textos aqui para vocês identificarem, enfim. Certo? Então, para esse momento aí da aula, agora já até ultrapassei aqui um pouquinho, vamos lá? Vocês vão responder essas perguntas aí. Já é uma introdução do que está lá no Revisa Goiás, nas primeiras páginas aí no material de vocês. É um questionamento, pode-se fazer até uma roda aí na sala de vocês, tá? Se quiserem criar um ambiente, né, um pouquinho mais agradável, enfim, que que os estudantes, professores, se sintam mais à vontade, pode também, tá? Então, é mais uma conversa, mas é interessante que eles redijam no caderno as respostas antes. Olha só. Antes da leitura, né, dos textos que nós vamos trabalhar a respeito do gênero notícia, né, vamos pensar, você sabe o que é ter sonhos, quais são seus sonhos, já realizou, quais vocês almejam alcançar, depois em que tipo de textos podem aparecer temas como esse, no caso desses que vocês acabaram de mencionar. E aí ele traz, né, algo relacionado à reportagem, que faz parte do campo jornalístico, que anda junto ao gênero notícia, porém ela é um pouquinho mais ampla, certo? E por fim nós temos em que veículo, isso aqui vocês também já sabem, né, a reportagem faz parte do campo jornalístico, né, veicula aí na imprensa, na TV, enfim, certo, meninos? Ok? Então, grata aí pela atenção de vocês. Extrapolei um pouquinho aqui o nosso tempo de videoaula, mas acredito que vocês vão gerir muito bem o tempo aí de vocês, certo? O professor presencial conduzindo aí com maestria esse trabalho, a gente acredita muito, e que vocês, né, consigam interagir, colocar aí as perspectivas de vocês, expor aí para os colegas de vocês, ok? Isso é muito importante, é crescimento. Ok, meninos? Então, até a próxima aula, certo? Uma excelente aula aí para vocês, finalzinho de aula, né? Vamos dizer assim. E que vocês, claro, aproveitem bastante aí o momento, ok? Tchau, tchau, até a próxima.